6h37. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia. Bom dia, Marcelo Rosa. Bom dia, Rafaela Lopes Teixeira. Bom dia, Doralice. Bom dia, Jana. Bom dia, Luciano. Bom dia, Fábia Siqueira. Bom dia, mais 21 pessoas. Bom dia, Tassi Rocha. Bom dia, Deni. Bom dia, Aládia. Bom dia. Simbora. 6h37. Marcelo Rosa foi o primeiro hoje, hein? Bom dia, Simone, de Pelotas. Bom dia, João. Bom dia, Manuel. Vamos embora. E quais são as cidades que a galera tá, hein? Neia. Bom dia, Neia Corretora. Vamos embora, hein? Bom dia. Te dedicou hoje, né, Marcelo? É isso aí. 6h38, 14 de fevereiro, né? Falar de casos práticos hoje. Bom dia, Deise. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Felipe. Bom dia, Cássia. Bom dia, Aida. Isso, Aida. Muito bem. Galera chegando cedo, segunda-feira, começando mais uma semana. Segunda-feira tem que começar com tudo, né? O pessoal adora o sextou, adora o segundou, né? Porque o segundou já me dá aquele gás para começar. Começar mais forte a semana, mais forte o dia. Bom dia, Canoas, o Marcelo, hein? Bom dia, Tassi. Bom dia, João Raimundo. Bom dia, Aninha. Bom dia, Marilena Espíndola. Pará de Minas, em Minas Gerais. Eu adoro saber as cidades, né? Acho muito legal, vem do Brasil inteiro, né? Eduardo, Prime Contabilidade, olha aí que legal, hein? Eduardo Suelen, meu sonho é ser expert em direito imobiliário. Então fica pelo canal que tu vai aprender muito. Bom dia, Elaine Portela. Muito bem, vamos começar já com mais 85 pessoas por aqui. Sensacional essa largada de segunda-feira, né? A gente começa com tudo, forte. Vamos lá, chega aqui. O pessoal pergunta pra mim sobre o canal do YouTube. O canal do YouTube. Gente, o canal do YouTube está sendo remodelado pela minha equipe, né? Então nós tiramos muitos vídeos de lá, praticamente todos, e levamos para a plataforma dos alunos, tá? E lá todos os alunos agora estão organizados, os vídeos têm acesso. O que nós vamos fazer? A gente sabe que foram feitas mais de 300 lives no ano passado e muitas dessas lives com conteúdos riquíssimos. Só em lives já daria um curso, né? Então nós organizamos ela para os alunos, estamos organizando mais ainda por assuntos, né? E a gente vai fazer o sistema que muitos profissionais fazem do YouTube, nós vamos deixar lives por um tempo no YouTube, o pessoal assistir, depois tira. Deixa um tempo, tira, tá? Por quê? Porque elas ficam lá e aí às vezes eu já tinha 300, né? Eu já não sei mais que live tá lá, daí alguém faz um comentário de uma live de 8 meses atrás, questionando um negócio que eu falei no minuto 21. Eu tenho que ir lá assistir, os caras nem sabem o contexto da história, tá? Então todas as lives, todas, estão de bônus para os meus alunos lá na plataforma. Você chegar lá vai ver. Quem já foi na plataforma já sabe que tudo que eu falei que tinha e tem muito mais. Eu não falei tudo que tinha lá dentro do curso, quando eu ofereci o curso para as pessoas. Mas quem chegou lá deve ter dito, nossa, o senhor deu muito mais. Sim, dei muito mais. Então, tem coisas lá que eu jamais falei no evento. Por exemplo, a minha aula de doutorado, onde eu falo da origem dos cemitérios e da propriedade. Isso não tem em nenhum lugar, né? Foi uma aula fechada no doutorado, eu botei lá de presente para os alunos. Então tem aulas ali que não tem em nenhum lugar. Então tá tudo organizado. Mas o canal do YouTube segue firme. A gente vai organizar ele agora com algumas lives, deixando algumas semanas, vai numerar elas. E as que vão para lá, tipo essa aqui vai subir para lá depois. Vai ficar ali uma semana, sai e fica na plataforma, ok? Maravilha. Quero parabenizar também os novos mentorados, eu me encontrei com eles no sábado, né? No sábado batemos um papo legal, estava sensacional, galera com sangue nos olhos, né? Sejam bem-vindos, né? Migrem para aquele canal que eu falei para vocês do Telegram. Também os novos alunos, a gente vai ter um encontro em breve com a galera, e como é muita gente, tem que ter uma plataforma forte. Nós vamos ter um encontro essa semana ainda, aí até domingo. E entre hoje e amanhã saem o resultado dos vencedores, dos primeiros colocados da compra do curso. E eu já vou saber quem que vai passar o meu aniversário de 50 anos, hein? Quem será? Né? Bom,
Fora isso, vamos conversar de... As lives do café seguem normalmente. Vocês sabem que eu sempre mantive esse programa, porque é um programa que me dá muita alegria, muita felicidade. Então, é um programa que segue normalmente. O Plantão Faixa Preta também segue às quartas-feiras, né? E no Plantão a gente tem a resolução de várias dúvidas. E é isso. Ah, não posso esquecer que o pessoal do concurso, né? O pessoal de concurso sempre pede alguma coisa. Não precisa estar, mas o senhor fala tanto para os advogados, doutores e nós, né? Claro. Então, nesta terça-feira agora, as gurias vão lançar o curso de prova oral. Nessa terça-feira. E eu estarei junto com elas. Então, provavelmente hoje à noite a gente vai fazer alguma live para conversar com os concurseiros. E amanhã à noite a gente vai chamar o pessoal para a abertura das vagas. São poucas vagas porque o curso é pessoalizado, né? As gurias fazem ali o atendimento com cada aluno para entender ele. Eu vou dar uma parte sobre registro de imóveis, vou fazer algumas arguições. E elas estão organizando, tem uma série de convidados novos, né? Tem o juiz federal de Franca, tem o Rodrigo Pacheco, tem a Tati, a Fran, então uma galera legal. Então os concurseiros se preparem que amanhã as gurias vão reabrir vagas do curso dela, dessa vez para a prova oral. E aí, claro, eu vou lá, estarei junto com elas lá, dando toda aquela minha força possível para que seja um grande evento, ok? Fábia pergunta, e quem quer renovar o curso? Presta atenção agora. Importantíssimo, Fábio. Agora o registro de imóveis complicado está fechado. A galera de março vai ser convidada para renovar em breve, ok? E a galera que não teve oportunidade de comprar a mentoria até agora vai ter um evento para comprar. A galera aluno, que é aluno do ano passado, de janeiro, de março, de maio, essas três turmas nunca tiveram acesso à mentoria, nunca, porque a primeira mentoria foi em agosto. Então essas 3 turmas vão ser chamadas para um evento comigo ao vivo, uma imersão, e vão conhecer os mentorados, que eles vão apresentar alguns casos práticos e vão ter a oportunidade de entrar na mentoria. Mas é a minha equipe que está cuidando da melhor data para isso, tá bom? Então, fica essa mensagem então de renovação. Ok, vamos nessa. Tem casos práticos? Tem casos práticos para a gente conversar hoje. Eu quero só achar o controle do ar, porque como eu fechei tudo aqui, fica um calor, né? Segura aí. Ok. Casos práticos. Sabe que eu gosto de tirar os casos práticos quando eu vejo os alunos discutindo, né? Então, é uma riqueza de casos práticos que eu tenho hoje dos meus alunos que é sem fim. Primeiro porque eles discutem lá na comunidade, né? Vocês sabem que é a maior comunidade do Brasil hoje. Alunos nós temos 3.500. Na comunidade tem cerca de 2.000. Nem todos vão para a comunidade. Mas são muitos casos práticos lá. Não estou de bermuda não. Estou de calça jeans, né? Então sempre aparecem casos práticos muito legais para conversar e muitos se identificam com a minha experiência de vida. Então o que eu trago aqui é isso. E a gente acaba falando muito de transcrição, de matrícula, né? De desapropriação. Ela vai depois para o YouTube, né, Gerlei? Agora não vai ainda, mas depois ela vai para o YouTube. Então vamos lá. Deixa eu anotar. Ela sabe que eu anoto os casos práticos, né? Para já chegar de manhã. Eu tenho um caderninho, que eu vou anotando as lives que eu faço e as mentorias, né? E aí eu anoto. Mas tem um caso muito interessante de um aluno que me procurou de uma área em Goiás. E olha que interessante. A área é grande, né? 200 alqueires, eu acho que era. Aliás, quanto tem um alqueire? Quantos hectares tem um alqueire, né? Se alguém souber, bota no chat. Então era uma área lá, eram duas fazendas, uma de 150 alqueires e uma de 50 alqueires, mais ou menos isso, tá? E uma descrição antiga, ainda na transcrição, tá? Agora aqui o primeiro ponto. Eu vi uma pessoa essa semana falando
que transcrição é a antiga matrícula. Gente, cuidado, tá? Cuidado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então só cuidado com isso, tá? Mas eu vi alguém falando, não, para gravar mais fácil, transcrição é a antiga matrícula. Se você interpretar dessa forma, você vai levar ferro, tá? Vai levar ferro. Transcrição e matrícula são coisas completamente diferentes. Quando chegou a matrícula no Brasil, foi uma revolução no sistema, uma revolução. Transcrição, ele é basicamente a literalidade ou os principais elementos de um contrato dentro de um livro. Você pega o contrato e joga dentro do livro. E o sistema era por a consulta pelo nome dos proprietários. Agora, matrícula não, matrícula é pelo imóvel. Tá? Então, só se você é meu aluno e você ouviu essa frase de alguém aí, cuidado só, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A transcrição é a antiga matrícula. Vai levar ferro, vai levar nota devolutiva, da grande, aquelas 8 laudas, tá? 8 laudas, fonte 9, tá? Sem espaçamento duplo vai levar. Tá? Vamos pra falar, tá bom? Você é meu aluno, eu sei que você sabe disso. Então era uma fazenda com 150 alqueires, 50 alqueires. O pessoal já está colocando ali, depende do lugar, muda o alqueire. Tem o alqueire paulista, o alqueire não sei o quê. E houve uma desapropriação. E a desapropriação pegou as duas fazendas, a de 150 e a de 50. Tá? Beleza. Então, lá na transcrição, mencionava que o cara tinha comprado duas fazendas, uma de 150 e uma de 50. Estava lá na transcrição isso. Então, para você ver como não tem nada a ver transcrição com matrícula, que matrícula é cada imóvel uma matrícula. Lá tem uma transcrição com 2 imóveis. No sistema de matrícula eu não posso botar 2 imóveis na mesma matrícula. No sistema de transcrição eu boto 2 imóveis, 2 pedaços de imóveis, porque eu boto lá o contrato em si. Então a transcrição dizia que o cara tinha comprado 150 e 50 alqueires. Tava lá, 2 imóveis. E aí veio a desapropriação e pegou tudo. E quando a desapropriação faz isso, ela diz assim: a fazenda de 50 alqueires é uma desapropriação ad corpus. Ou seja, o nome da fazenda era Fazenda Napoleon Hill. E é aquela ali. Então não é que tem a medida exata. O nome da fazenda representa uma fazenda. Ad corpus, pegou toda ela. E a outra fazenda que foi desapropriada, já foi uma desapropriação, então, pela metragem, que é a de mensura. Isso aí é outra fazenda com tantos alqueires, 150 alqueires. Beleza, então desapropriou, uma de 150 e uma de 50 e uma de 150. Beleza. Desapropriou, maravilha. Daí o vendedor que era o dono que foi desapropriado, resolveu vender um excesso que ele achou que tinha na área. Ele achou que tinha um excedente na área. E como a desapropriação foi de 150 alqueires, ele achou que tinha um excesso, porque a descrição era muito antiga. Ele fez as contas de cabeça e disse, sobrou aí uns 60 alqueires, que eles não desapropriaram. Mas isso teria que ser apurado por retificação, né? Claro, todo o procedimento. Então ele foi ao tabelião da época e fez uma escritura de venda. Venda para um parente. Ele disse assim, vendo 60 alqueires que estão localizados entre as duas fazendas que foram desapropriadas. Puxa vida, né? Então, é um embaraço no sistema aqui, né? Porque tinha 150 alqueires, 50 alqueires. Houve uma desapropriação. Pá!
Mas o cara sabia que ele tinha mais e fez uma escritura. O tabelião fez a escritura. Antigamente se fazia muita coisa. Fez a escritura dizendo só, realmente o dono aqui está dizendo que tem um excesso de área que não foi apurado, e como a desapropriação ela foi de uma área específica, tantos alqueires, né, ad mensuram, esse excedente não foi desapropriado e fez uma escritura pública. Bom, a escritura não tinha onde registrar, né? Afinal, não existia essa área em nenhum lugar. Daí, a pessoa jurídica de direito público, claro, que desapropriou, foi fazer um levantamento da área e sobrava a área mesmo. Sobrava a área. E como sobrava a área, ela, quando abriu matrícula, mencionou lá naquela transcrição que tinha uma área em excesso. Então, veja só, ela desapropriou 150 e 50. Beleza. O cara fez uma escritura, ó, tem um excesso, e fez uma escritura para um terceiro. Passados uns anos, a empresa faz um levantamento e sobra realmente esses 60. E quando sobra os 60, o cara puxa a escritura da gaveta, vai no registro de imóveis e pá, registra ela. Daí, a empresa, vendo isso, pensou, não, mas espera aí, esse troço era nosso, né? Entra com uma ação para dar nulidade do registro. E o judiciário, realmente o registrador errou, é nulo o registro. Olha só. Vamos recapitular agora que você já entendeu. Tinha duas fazendas, o cara era dono de duas fazendas, uma de 150 alqueires, uma de 50 alqueires. Beleza. Foi feita uma desapropriação. Daí o cara que foi desapropriado pensou, esses caras não mediram tudo e tem uma sobra de área. Essa sobra de área não está em nenhum lugar, mas eu sei que tem. Fez uma escritura e vendeu para um outro. Ah, mas como é que o tabelião fez a escritura? Isso a gente não vai apurar agora, né? O tabelião fez a escritura dizendo assim, ó, uma área de 60 alqueires dentro de uma área, dentro daquelas duas fazendas. Que seria a sobra, né? Beleza. Mais tarde a empresa vai lá fazer a medição. E quando faz a medição, percebe-se que tem um remanescente realmente. E ela tem a desapropriação só de uma parte. Fica o restante lá no sistema. E aí o cara encaixa a escritura. Aí a empresa repensa, está errado isso. A empresa que desapropriou. Entra com uma ação e diz, esse registro é nulo. Porque quando a gente desapropriou aquele todo, se há um remanescente é nosso. E o juiz é nulo o registro. Agora veja o erro aqui. O juiz disse, é nulo o registro. Ele não falou que era nula a escritura. Então a escritura permanece válida. E agora, para quem gosta de estudar a lei, você vai lá no artigo 254 da Lei de Registros. Olha que interessante esse artigo. Se cancelado o registro, subsistirem o título e os direitos dele decorrentes, pode o credor promover novo registro, o qual só produzirá efeitos a partir daquela data. Então o cara continua com o título, ele pode registrar de novo. Bom, daí o cara ficou com a escritura em casa, mas não se atreveu a registrar de novo, né? Seria, claro, um grande desaforo aqui. E aí começa uma discussão jurídica ali, que foi declarado nulo o registro, e o cara quer então agora, pensando em registrar de novo, mas não quer perder essa, quer declarar que a escritura é válida. E aí? Poderia ele ter algum direito sobre isso ou não? Tá, daí a discussão vai, a discussão vem, a discussão vai ao TJ, a discussão vira daqui e dali. Aparecem os herdeiros. Herdeiro é o tipo do cara que aparece na hora errada para buscar o que lhe é de direito certo, né?
aparecem os herdeiros do cara que foi desapropriado. E aí eles vão lá no ente público, conversam e assim, realmente tem esse excedente de área aqui, né? E os herdeiros dizem, bom, se tem um excedente de área, papai tinha morrido, é nosso. É nosso. E a empresa diz, não, mas é que a gente desapropriou tudo. Tá, mas tem um excedente de área que o cara registrou e perdeu, mas é nosso. Então começa uma negociação entre esse ente público e os herdeiros. Vamos negociar. E o sobrinho entra e diz assim, não é de vocês, porque eu tenho a escritura. E agora tá esse embaraço. Daí, pessoal, aluno, né, quis fazer uma mentoria para trocar ideia. Gente, olha que interessante o caso, né? Porque a empresa desapropria 150 alqueires e 50 alqueires. Os 50, ela faz uma desapropriação ad corpus, a fazenda Napoleão Hill. Os 150, ela diz, é 150. Quando vão medir, há uma sobra. De quem é a sobra? Teoricamente, a sobra seria do cara que foi desapropriado. Porque eles não desapropriaram a sobra, teoricamente. Desapropriaram só aquela área ali. E exatamente essa sobra, que não estava em nenhum lugar, é feita uma escritura de venda. E o cara guarda em casa ela. E agora o cara morre, e de quem é a sobra? A sobra seria dos seus herdeiros ou do cara que tinha a escritura de uma sobra que não estava transcrita? Esse é o debate. E aí, como o judiciário declarou nulo o registro, ficou em impasse se poderia ou não registrar a escritura de novo. Então, aí eu conversando com o cara, eu disse assim, mas que tendel isso aí, cara, que horror, né? Daí ele disse, professor, você não imagina o que é aqui, né? É lá em Goiás, né? E daí tu vê os casos que aparecem. Por quê? Existe a sobra diária, mas de quem é essa sobra? E aqui o erro, então, é que a nulidade foi declarada do registro. Olha, quando o juiz declara a nulidade do registro, o título permanece válido. Você tem que declarar que o título é nulo. Mas para o título ser nulo, tem que ter algum problema no agente, objeto, forma, ou até mesmo um vício de vontade. Então, o registro estava nulo, mas o título não. Então o título está válido. E com o título válido eu continuo brigando. E também tem os herdeiros. É uma mentoria de 1h30, né? Chegamos, claro, a uma conclusão. Mas eu só queria trazer, assim, nesse primeiro momento, que interessante é analisar a teoria das nulidades no registro público. Por quê? Se você vai estudar nulidades, e a gente vai se deparar com isso para trabalhar no direito imobiliário, nulidade de um registro, nulidade de uma escritura, a primeira coisa que eu sugiro você fazer é abrir a lei de registro no computador e só fazer aquela procura, né? No Mac é Command F, né? É contra alguma coisa, para te procurar palavras, né? E aí tu digita NUL, que seriam as primeiras letras de nulidade. Nulidade. Ou a palavra cancelado. Porque as primeiras letras, que pode estar escrito nulidade, nulo, né, anulabilidade, mas o nulo você pega. E aí você marca quais os artigos da lei que falam de nulidade. Por quê? Porque nulidade é algo interessante. Muitas vezes você vai querer tentar anular um registro. Ou você vai tentar salvá-lo da anulação. E não tem nada mais triste para um registrador que um registro anulado. Nossa, é triste demais, né? Você fez o ato, tomou todas as cautelas. Há pouco tempo se anulava muito no judiciário, só judicialmente se anula, né, gente? O registrador não anula, não cancela, não, de ofício não. Quem anula é juiz. É uma competência exclusiva do magistrado essa anulação. Ah, mas eu vi uma matrícula encerrada. Encerrada não é anulada. Encerrada, todos os atos que estão lá dentro estão válidos, ela foi encerrada, provavelmente foi aberta outra matrícula.
Por exemplo, eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados e eu vou transformá-lo em 2 de 500. Eu vou encerrar aquela matrícula de 1.000 e vou fazer 2 de 500. Tudo bem. Então eu vou encerrar um terreno, uma matrícula de 1.000 para fazer 2 de 500. É diferente se eu for cancelar. Se eu cancelar a matrícula de 1.000, eu matei a matrícula. Quando a gente cancela, volta para trás. A Elaine pergunta, tem tempo para fazer anulação? Se for anulação, tem tempo, porque a anulação ela é por prazos. Se for nulidade, não tem tempo. Mas aí, na nulidade tem um detalhe interessante. Se houver prejuízos a um terceiro de boa-fé, não se vai anular e vai se resolver em perdas e danos. Olha como isso é mega importante, né? Então, você imagina que eu sou herdeiro, recebi a herança, maravilha, tá? E aí, depois que eu recebi, eu já sei que eu sou herdeiro, que eu recebi a herança, vamos dizer que foi durante o inventário, tá? Eu faço uma cessão de direitos hereditários. Uma cessão de direitos hereditários. Onerosa e com a assinatura de todos os meus irmãos, de um bem específico. De repente, aparece um novo filho do meu pai. Do nada. E aí ele disse, eu quero a minha parte na herança, petição de herança. E aí a gente começa a refazer as contas e eu não poderia ter vendido aquilo. Mas veja, eu era um herdeiro aparente. Aparentemente, eu era o herdeiro daquele bem. Mas agora surgiu um problema. Então, se eu vendi o bem a um terceiro de boa-fé, não haverá prejuízo para ele. Haverá sim o fator de eu ter que indenizar esse meu novo irmão. Agora, se eu doei o bem a um terceiro, aí o bem volta. E, por fim, se eu ainda estou com o bem, aí eu devolvo ao monte para ver a repartilha. Tá? Então, nulidade, quando atinge um terceiro de boa-fé, a gente mantém o terceiro. Mantém ele. O sistema não era bem assim. Não era bem assim. Por quê? Vamos só fazer uma história rápida do sistema. Quando o sistema de transcrição foi criado, lá por 1860 e bolinhas, é difícil você falar a data exata, por quê? Porque primeiro veio a criação do sistema de hipotecas, que era feita por tabeliães num livro de registro. Depois veio um sistema de registro geral, e com o Código Civil de 16 veio o registro de imóveis. Mas existe uma grande dificuldade entre os doutrinadores para enxergar quando, que data específica surgiu o registro de imóveis no Brasil. Cada um tem uma, eu também tenho a minha. Cada um escolhe uma data, um ascendente em Áries, lua em Touro, aí foi lá. Bom, quando surge o sistema de imóveis, sistema de transcrição, o que a norma da época disse? Olha, a transcrição vai botar em ordem a casa. Por quê? Porque as pessoas, elas transmitiam os imóveis só pela escritura. Só pela escritura. Ela transmitia o imóvel pela escritura. Tinha uma cláusula na escritura que falava assim, por esta cláusula, transfere-se a propriedade. O nome dessa cláusula era chamada constituto possessório, ou cláusula constituti, tá? Então, até hoje ela ainda está em escrituras por uma tradição. Que nem algumas escrituras começam no cabeçalho, ao ano de 2022 do nascimento de Jesus Cristo. Também tem isso. São culturas. Então eu transferia o imóvel pela cláusula. Não existia um sistema de registro. Então as pessoas tinham em casa a escritura, que era o documento que lhe garantia já a transferência da propriedade. Que incrível isso, né? O sistema da Revolução Francesa também foi assim. E aí, com a escritura em casa, eu era dono. Não podia perder a escritura, né? Senão eu tinha que ir no tabelião pegar uma segunda via. Quando o sistema financeiro grita, diz, a gente não sabe quem que é dono do que nessa droga, então vamos criar um lugar para registrar as hipotecas primeiro.
depois um lugar, registrar as propriedades, as transferências de propriedade. Daí que surge a transcrição. Então a gente vai pegar e vai copiar a escritura. Tá? Por isso que não tem nada a ver com matrícula. Por isso que o tio falou no começo da live. Quando a gente ouve alguém falando assim, transcrição é a antiga matrícula, cuidado. Só isso que o tio fala. Cuidado, porque não é. Não é. Atenção, gente. Não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Numa transcrição eu poderia ter vários imóveis, porque era um contrato. Eu poderia ter várias partes de imóveis, que era um contrato. Não existia um sistema como é hoje, que o centro do sistema é o imóvel. Eu faço uma tábua, uma matrícula, uma folha real, que eu boto o imóvel descrito e tudo que acontece embaixo. Não. Antes lá eu jogava o contrato lá e dizia tudo que tinha dentro, quantos imóveis eram, quantos pedaços eram. Então, cuidado só com isso. Né? Se você é meu aluno, você sabe que não é assim, mas eu tenho visto na net, a gente tem que cuidar muito, né? Pela net, nós já estamos até na Terceira Guerra Mundial, né? Ou na quarta, eu acho, né? Na quarta, né? Pela net, todo mundo que pegou Covid já ficou demente também pela net, né? E pela net, transcrição é a matrícula antiga. Então, cuidado. Mas lá na época que criaram a transcrição, o que os caras disseram assim? Botaram no decreto. E na lei 1234. A transcrição não presume que o cara é dono. Pode provar de outras formas. Ela dizia, a transcrição não induz ao domínio, tá? Mas ele não presume que o cara é proprietário. Pode provar. Então eu tinha transcrito, mas mesmo assim podia anular tudo. Quando o Clóvis Bevilacqua escreve a ideia do Código Civil, depois que o Teixeira de Freitas saiu, ele bota lá a transcrição, faz presumir que o cara é dono. Aleluia, né? Poxa, se eu levei a registro, então, quer dizer, presume-se que eu sou dono, já melhorou. Mas aí o sistema na época ficou assim, mas essa presunção, ela é relativa ou é absoluta, né? E aí, é relativa, pode anular, voltamos à nulidade agora, pode anular, então sempre se pôde anular. E por isso que muita gente com contrato de promessa de compra e venda em casa conseguia anular registro. O judiciário ficava se posicionando de várias formas. Por isso que várias pessoas com documentos em casa conseguiam anular registro. Até que o sistema todo criou mecanismos em relação à anulação. Se tu vai na lei de registros hoje, tem vários mecanismos. Um deles a gente chama de usucapião tabular, usucapião da tábua, usucapião da matrícula, que está lá pelo 214, que vai me dizer o quê? Se o cara é dono e tá um tempão já na matrícula ali, tem uns anos que ele tá ali, né? E tá morando no imóvel, tá de boa, tá tranquilo, e aí vem lá uma anulação, não pode se anular, né? Vai tirar a família toda do imóvel? Então, nesse caso, presume-se que ele vai ficar no imóvel, não vai se anular, vai se manter isso, porque ele já preencheu o tempo da usucapião e ele tá morando no imóvel. Então, a gente esquenta aquela transação. Usucapião tabular. Tá lá no 214, se eu não me engano, é parágrafo 6º, tá? No Código Civil, se eu não me engano, tá no 1242, parágrafo 2º, por ali. Usucapião tabular. Então, por exemplo, eu moro aqui nessa casa há 10 anos, tá no meu nome. Imagina que agora viesse alguém e dissesse, porque quando tu comprou, o cara tinha um problema, não era dono, vamos anular teu registro. Mas eu tô há 10 anos morando aqui, caraca. 10, eu fiz tudo certinho, a escritura, tudo correto. Não, vamos anular. O juiz vai dizer, não, peraí. O cara já preencheu. Aí o meu prejuízo. O prejuízo se resolve em perdas e danos. Perdas e danos, não em reversão da propriedade. Porque eu sou um terceiro de boa-fé. Mesmo assim, ainda surgiam muitos problemas no sistema. Então, mais tarde, veio aquela lei que a gente já sabe, que é a 13097, chamada Lei da Concentração. E ali ela jogou para dentro um monte de coisas assim. Artigo 54. Se não tiver na matrícula essas informações, caraca, ninguém pode alegar nada para derrubar o registro. Vamos fortificar o registro. Melhorou. Depois veio o Código de Processo Civil, lá pelo 782, e quis dizer que podia ter alguma coisa
que não tivesse na matrícula, que seria válido. E também vieram aí as penhoras trabalhistas, né? Trabalhista. Hoje até a Justiça do Trabalho reconhece que tem que levar na matrícula, que é a base do sistema. E agora a medida provisória, para mim, aniquilou tudo, né? Que ela diz claramente, a certidão do imóvel, que sair do registro de imóveis, o que tem ali protege o cara que pegou. Tem agora a certidão da situação jurídica do imóvel, tem ainda de inteiro teor, e a negativa de ônus ficou afastada. Não que não se possa pedir uma negativa de ônus, sim, mas não precisa mais para escriturar. Por quê? Porque a certidão da situação jurídica do imóvel já tem que constar se tem algum ônus ou não. Então hoje eu fico muito mais tranquilo se eu pego uma certidão da matrícula. E antigamente, por que existia a certidão de ônus, né? Porque eram vários livros, a transcrição era um livro, mas tinha 8, 10 livros. Tinha um livro para hipoteca, um livro para loteamento, um livro para cédulas. Então não estava tudo num sistema só. Por isso que eu falo que é uma bobagem quem fala transcrição é a matrícula antiga. Não tem nada a ver. Nada, gente, nada, pelo amor de Deus. Por quê? Porque estava em vários livros. Daí eu tinha que pegar a negativa de ônus. Por quê? Porque estava lá no outro livro ônus. Aqui estava só a cópia do contrato. Diferentemente da matrícula, que tudo fica lá. Se você chegar no cartório e dizer, tem transcrição, já quero abrir matrícula direto, calma, vamos entender o que está na transcrição primeiro, porque o sistema mudou. Tá? E eu faço essa referência para que não fique pedra sobre pedra em relação a isso. Transcrição e matrícula são coisas completamente diferentes. A transcrição não é a matrícula antiga. Tá? Quem está falando isso não está correto. Está ensinando você errado. Tá? E a teoria das nulidades agora, com a 13097, com a medida provisória, fortificou o sistema. Ou seja, hoje é muito mais difícil de anular, porque hoje se presume, então a gente está falando agora, coisa bem moderna mesmo, né? Que é uma fé pública registral, né? A matrícula está me garantindo quem que é o dono e quem são os direitos que estão lá. Tá? Então eu contei antes o caso da desapropriação, contei que o juiz anulou um registro, e agora eu digo, já não é mais tão fácil anular o registro. Por quê? Primeiro, a norma veio e disse, o registro pode ser anulado, que quem está lá na transcrição não se presume que é dono. Depois o Código Civil, não, presume, mas é uma presunção relativa. Aí o sistema cria vários mecanismos, entre o 214 da Lei de Registros, o 1242, tentando salvar as pessoas de boa fé. Também tem mais 2 artigos, um na parte geral e um na parte de sucessões, que fala do herdeiro aparente e fala da nulidade, que não vai prejudicar terceiros de boa fé. Que coisa triste prejudicar um terceiro de boa fé, né? Alguém que vai adquirir um imóvel, pega todas as negativas, contrata lá o profissional para lhe ajudar, faz a escritura e de repente anula-se o registro, cara. É muito triste para alguém, né? Ainda mais se o cara está há anos. Então hoje se fortificou o sistema. Mais difícil de anular. Quanto mais difícil de anular um registro, mais próximo nós estamos do sol da segurança jurídica. Tá? Essa é a verdade. Então eu falei do caso que foi anulado ali um registro, mas o cara tem o título em casa. Nesse caso, ele pode reapresentar o título. Por quê? Porque o 254 me fala isso. Olha, mesmo cancelado o registro, o título permanece válido. Para anular um título, eu preciso atacar ele. A pessoa era um menor de idade que vendeu? A forma do título foi escritura pública, foi instrumento particular? Lembrando sempre que instrumento particular também chega no registro de imóveis. Esses dias também alguém me falou que tinha ouvido falar na net. A net está uma loucura, né? Instrumento particular não chega no registro de imóveis. Chega. Contratos de consórcio é instrumento particular, contratos de imóveis abaixo de 30 salários mínimos, alienação fiduciária, instrumento particular, 9514. Então tem vários, né? Vários que chegam, vários. Não me venha com esse chavão, instrumento particular não chega. Chega sim. Promessa de compra e venda também chega no registro de imóveis, tá? Particular.
Ah, professor, não existe mais nenhum imóvel abaixo de 30 salários mínimos no país. Provavelmente onde você mora não, para você ter tanta certeza em afirmar isso. Agora, no interior do Brasil, é normal que se crie um loteamento novo e o valor dele, em avaliação venal, não chegue a 30 salários. E os contratos circulam normalmente, tá? A diferença, é claro, a gente sabe. Eu tenho esses casos. Porque às vezes eu tenho áreas minhas que estão na expansão urbana e é criado um novo loteamento. E aí, por ser criado um novo loteamento, ele vem com o valor venal bem abaixo. Bem abaixo. Não estou dizendo o valor de mercado, tá? E as pessoas fazem pelo valor venal. E aí quem faz o contrato normalmente são advogados, são corretores, tento, claro, dar uma escapadinha do tabelião. Então, para mim, fiscalizar esse contrato é bem mais duro, né? Porque está com menos requisitos. Eu tenho que ter um pouquinho mais de cuidado, porque quando é o tabelião, o cara faz isso há 20, 30 anos, eu estou tranquilo, né? Dificilmente vou me preocupar tanto, né? Agora ali eu já tenho que olhar um pouquinho, porque o cara está começando a fazer esses contratos. Então eu preciso, olha, dar uma olhadinha com mais carinho, só para não ter dúvida. E é assim, né? A gente tem uma graduação, tu sabe quando o título aponta no balcão, que você pode... Daqui a pouco você sabe que é um advogado que já está trabalhando nisso há 5, 6 anos, sei lá, já está com mais experiência, já fica mais fácil. Mas muita gente está tentando também. E é normal, faz parte da evolução de todo mundo. Então, título particular chega assim no registro imóvel. Então eu estou falando lá, se eu quiser anular o título, eu vou olhar a forma, eu vou olhar o objeto, eu vou olhar a pessoa, que o Código Civil chama de agente. E também vou olhar se há um vício da vontade. Por exemplo, o pai foi coagido a assinar a escritura para o filho. Coação. Coação é algo que pode levar à anulação. Então, eu vendi o imóvel porque ameaçaram que iam demitir o meu parente. Vendi coagido. Pode anular a escritura? Pode anular a escritura. Então, os vícios da vontade, aquela parte geral do código, também devem ser estudados. Se a gente não estudar vícios da vontade, a gente não sabe como pode anular uma escritura. Agora, havia um vício da vontade, o imóvel circulou para um terceiro, o terceiro não pode ser prejudicado. Tá? Então, é possível anular registro, professor? Sim, é possível anular registro. E vale a pena sempre eu fazer essa progressão das ideias, da legislação que envolve anulação. Então, lá quando surge o sistema de transcrição, a transcrição era muito frágil. Depois no Código Civil já se passou a presumir que o cara era dono mesmo transcrevendo o título. Depois disso a gente chega até a lei de registros, que cria mecanismos para proteger as pessoas, mas ainda se anula muito. E depois se chega a 13097, o que se diz hoje de fé pública registral. Anulação de registro é uma coisa, anulação de título é outra. Ficam as duas menções aqui. Posso levar de novo o título para registro? Artigo 254. Beleza. O caso da fazenda, houve a desapropriação de uma área e há um remanescente. Esse remanescente, teoricamente, não foi desapropriado. Quando se fez o levantamento topográfico, sobrou um remanescente, e o cara entrou com o registro daquela escritura que ele tinha em casa guardada. E o juiz mandou cancelar o registro, mas não cancelou a escritura. Teria que entrar em outra seara para cancelar a escritura. O registro ele cancelou. O cara que foi desapropriado morreu, os herdeiros dizem, bom, se sobrou uma área, é nossa. E o cara diz, negativo, eu tenho uma escritura que teu pai me vendeu. E agora eles litigam judicialmente. Interessante o caso. Muito interessante. Coisas que você vê no registro de imóveis. O pessoal acha que é barbada, né? Trabalhar com direito imobiliário depende do grau que você está lidando, né? Às vezes, claro, no início a gente pega uma coisinha ou outra, é realmente mais fácil. E que bom, porque tem que ter vários níveis, né? Como eu querer discutir... o cara vai construir um prédio, vamos pegar um caso bem legal assim, né? Que já está numa seara mais complexa para nós mortais. E o cara começa a vender na planta os apartamentos. Tudo bem, né? E aí ele vende 50 apartamentos na planta e começa a construir. Beleza.
Daí ele precisa de dinheiro e ele tem aqueles 50 contratos de promessa de compra e venda, né? Ou de compra e venda com alienação fiduciária, depende do modelo que ele adotou, mas ele tem um crédito ali, né, para receber daquelas pessoas todo mês. Ele pega esses contratos, leva no banco e o banco paga ele à vista. Ele pegou o dinheiro todo. E as pessoas agora depositam direto na conta que cai para o banco. Ele pegou esse dinheiro todo para tocar a obra e para começar outra, muitas vezes. E agora o banco joga esses títulos no mercado. E daqui a pouco tu tá pagando para um cara que tá lá na Nova Zelândia, tu nem sabe. Cessão de direitos creditórios, né? Extremamente comum, porque o mercado imobiliário é muito ágil. Enquanto a gente fica discutindo terreninho, os caras já estão discutindo esse tipo de contrato. Nossa, professor, mas isso ocorre em cidades grandes, ocorre em grandes incorporadoras e ocorrem em bancos que conhecem a matéria. Não adianta chegar ali pro teu gerente do banco aí no interiorzão que tu tá e falar sobre isso, o cara vai dar, peraí que eu tenho que consultar a base, né? Como também vai acontecer se tu chegar às vezes pro registrador, pro notário, pro advogado. Depende de onde a gente tá, vai ter vários níveis de problema. Mas a gente nesse canal vai falando de todos e vai crescendo, né? Isso que é legal, que a gente pode sempre pegar um caso diferente. Esse caso que eu narrei hoje é o caso de um mentorado meu, muito interessante, da fazenda em Alqueires que foi desapropriada. Uma parte ad corpus e uma parte ad mensura. Uma parte desapropria a fazenda Napoleão Hill, 50 Alqueires, né? Mas é a fazenda Napoleão Hill, interessa se ela tem mais ou menos. E a outra desapropria 150 Alqueires, que não é a fazenda Napoleão Hill, é 150 Alqueires. Beleza. O cara que foi desapropriado pensou, tem uma diferença de área nisso aí, vou vender. E o tabelião fez a escritura na época, muitos anos atrás. Escritura de 60 alqueires. Aonde localizada, Jesus? Entre as duas fazendas que foram desapropriadas. Mais tarde, quando é feito um levantamento topográfico, sobra esses 60 e o cara vai lá e encaixa a escritura dele. O ente desapropriante entra com uma ação para anular o registro, dizendo assim, se eu desapropriei, eu só precisava retificar a área, é tudo meu. E aí o juiz declara nulo o registro da escritura. E aí os herdeiros do cara que foi desapropriado aparecem e dizem, se há um excedente, isso é nosso, não tem que retificar nada. E aí o cara da escritura diz, bom, se é de vocês, então é meu, tá aqui a escritura. E esse é o dilema. Que legal, né? É muito bom estudar direito imobiliário na prática, quando a gente vive isso no sangue do dia a dia, né? E eu fico muito feliz que esse canal recebe vocês. Tem 263 pessoas aqui, são 7h25 da manhã. Quero agradecer a todos que estão aqui, cumprimentá-los. Eu vi várias mensagens de carinho, muito obrigado. Eu teria ainda para falar, falei de nulidade hoje. Quando eu subir essa live para o YouTube, eu vou mencionar nulidade, que fica mais fácil de achar, né? Eu ainda queria mencionar o caso também dos mentorados de estradas em imóvel rural e de renúncia de propriedade, mas provavelmente vai ficar para amanhã. Também quero mencionar o caso de outro mentorado. Nosso grupo está muito forte da mentoria, a gente está muito forte, que fala da possibilidade dos herdeiros de assinar uma escritura pública quando faleceu o dono da área. Ele tinha deixado uma promessa de compra e venda. Tem que inventariar esse bem ou pode os herdeiros assinarem a escritura? Também quero lembrar de falar disso aí. Vai ficar para amanhã. Vai ficar para amanhã. Eu amo vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Todos são bem-vindos aqui nesse canal, independentemente da sua profissão. Se você gosta de direito imobiliário, vem aqui, que o tio tem um coração enorme para todo mundo, com muito carinho e muito amor. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.